Quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos em 2006, trabalhei durante as férias de verão para juntar um dinheiro para ajudar minha mãe com as despesas da minha escolaridade. Foram uns 3 meses trabalhando todos os dias, das 8 às 16, lá na comuna onde eu nasci, Mombencochi, que fica no nordeste do Haiti. Quem me chamou para o trabalho foi um amigo. Ele me disse que tinha muitas vagas, que o pessoal estava indo e eu fui também. Essa história, comum na vida de tantos jovens, no meu caso, revela algo importante do Haiti e da sua história. O trabalho de verão que eu fui fazer era na zona rural, em um morro, em um bairro chamado Rosi. O morro foi transformado em um sítio de extração de minérios. Minha tarefa e a de meus colegas era passar o dia cavando buracos com uma picareta. Esses buracos tinham que ter profundidades precisas indicadas pelos engenheiros responsáveis. No dia em que cheguei no local de trabalho pela primeira vez, um desses engenheiros olhou bem para mim e disse: "Será que você vai conseguir trabalhar? Você é muito magro." Eu provei que conseguia. Depois de cavar um tanto, venha um técnico me entregar os materiais para encher pequenos sacos plásticos com os sedimentos que eu estava tirando do morro. Esses mesmos técnicos circulavam entre nós, equipados com dispositivos que detectavam se as camadas de solo tinham os minérios que eles estavam procurando. Já eu nunca soube o que eles buscavam, muito menos se encontraram. O meu trabalho era só cavar. E agora eu sei que aquele dispositivo que os técnicos usavam se chama espectrômetro, que é um instrumento que permite analisar a composição química do solo, uma fase crucial da pesquisa geológica para a exploração mineral. Outra informação relevante sobre esses homens que supervisionavam a gente no morro é que eles eram haitianos, quase todos engenheiros. E os chefes deles, que ficavam embaixo, no pé do morro, eram homens brancos. A empresa era gringa. Depois de extraírem o que tinham para extrair do solo haitiano, com a ajuda de nós haitianos, eles deixaram o terreno, eles deixaram o país. Quer dizer, o Haiti foi transformado em uma terra de passagem, onde se permanece até que consegue sair. Mas é uma lógica que vem da colonização. Isso está escrito nos documentos coloniais. O Haiti não é uma terra para morar, é uma terra de passagem onde se permanece o tempo de fazer essas riquezas e ir embora. É essa a lógica. Então, por isso que eu digo que a lógica que prevalece no Haiti é uma lógica colonial. O país põe fim ao colonialismo para que a colonialidade, quer dizer, a lógica colonial, continue e continue novas roupagens sem necessidade de mencionar as mesmas palavras e usar a mesma linguagem, usar outra linguagem mais suave, mais sofisticada, para permanecer exatamente na mesma lógica. Oi, eu sou Wisner Joseph e este é o podcast O Haiti é também aqui. Episódio de hoje: A paz humanitária.
Você pode ter se questionado sobre qual é a relação entre o humanitarismo e a história que contei na abertura do episódio. A missão desse terceiro episódio é justamente essa: te contar como essas duas coisas se conectam e, consequentemente, como esse contexto ilustra e aprofunda as discussões atuais sobre o racismo ambiental. A expressão racismo ambiental foi usada pela primeira vez na década de 80 pelo químico e ativista norte-americano Benjamin Franklin Chaves Jr., para descrever um contexto em que resíduos tóxicos estavam sendo despejados em um rio, em uma área habitada por uma comunidade majoritariamente negra. Ele chamou a atenção para como a desigualdade é escancarada quando olhamos para impactos ambientais. Por exemplo, você já se deu conta que ocorrências de enchentes, rompimento de barragens, contaminação de solo e água ou deslizamentos afetam quase 100% das vezes populações que pertencem a grupos étnicos mais vulneráveis? Como populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas. O conceito racismo ambiental coloca as questões ambientais em diálogo direto com a discriminação racial. E embora ele tenha surgido em um contexto específico há cerca de 50 anos, seu uso segue sendo ampliado, usado para aprofundar o entendimento de diferentes contextos em que injustiças sociais, permeadas por questões ambientais, impactaram ou impactam negativamente a vida cotidiana de grupos marginalizados por sua raça, sua origem, sua cor. Mas a tarefa de te contar a relação entre extração de recursos naturais, humanitarismo e racismo ambiental ao longo dos anos no Haiti não é nada fácil. Então, além do apoio da Laís, que você já conhece, mas vale lembrar, é antropóloga e inclusive faz no doutorado uma análise crítica do que é atualmente entendido como humanitarismo. Nesse episódio e no próximo, a gente também pediu ajuda para outras duas pessoas bem importantes: os professores Ricardo Seitenfuss e Frank Segai. O professor Ricardo Seitenfuss é brasileiro, cientista político e internacionalista. Ele deu aula em diferentes universidades dentro e fora do Brasil ao longo da sua carreira. Mas, mais que isso, convidamos ele para falar porque ele atuou por vários anos no Haiti através da Organização dos Estados Americanos, a OEA, inclusive na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a Missão de Paz. Eu sou, como todo latino-americano, brasileiro e outros que trabalham na universidade, eu era um total ignorante sobre coisas haitianas. Total ignorante. O Haiti não é somente ignorado por nós, ignorado pelos franceses, ignorado pelos americanos. Eu não estou falando de uma visão populesca ou popular. Eu estou falando de uma visão acadêmica universitária. Em 1993, eu estava saindo da USP, do Instituto de Estudos Avançados, e vindo para o Rio Grande do Sul, da universidade, e surgiu uma oportunidade da Missão Civil Internacional, OEA, Nações Unidas, logo depois do golpe do Cedras contra o Aristides, era para observar o respeito ou o desrespeito aos direitos humanos. No início de 2004, o Brasil decidiu ir ao Haiti. O subsecretário político do Itamaraty pinça no Brasil quem se interessa para o Haiti, quem tem algum conhecimento sobre o Haiti. Então, eu fui várias vezes, entre 2004 e 2008, várias vezes ao Haiti. A cada 6 meses eu ia acompanhando todo o processo do governo provisório, dos primeiros 2 anos do presidente Preval, e fazia relatórios para o ministro Celso Amorim, para o presidente Lula, enfim, para o Itamaraty, sobre o que eu vi. Até que, em fins de 2008, numa reunião com o Itamaraty, o ministro Celso Amorim perguntou: escuta, Ricardo, a OEA está procurando alguém para representar no Haiti. Isso te interessa?
A gente agradece por ele ter prontamente topado falar com a gente em plena aposentadoria, lá da cidade onde ele mora no Rio Grande do Sul, e também por ter generosamente compartilhado com a gente vários de seus livros e artigos. Sobre as intervenções internacionais no Haiti, são 3 livros publicados e traduzidos por vários idiomas, outro livro saindo em breve, e mais dezenas de artigos. Eu vou citar um, que pelo título já dá para começar a perceber o que ele entendeu durante a experiência. Haiti, o buraco negro da consciência ocidental. O professor Frank Segai, que você ouviu na introdução desse episódio, e que também já citamos no episódio 1, o colonialismo oficialmente acabou para que a colonialidade, a lógica, a concepção colonial nas embalagens modernas seja reforçada. é haitiano. E antes de dar aula de sociologia nos últimos quase 10 anos na Universidade do Estado do Haiti, que foi inclusive onde me formei como geógrafo, ele defendeu sua tese de doutorado aqui no Brasil em 2014 na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A tese dele foi leitura mais que obrigatória para toda a equipe do podcast. Ele faz uma análise crítica da ação da missão de paz no Haiti depois do terremoto de 2010. A mesma missão que estava instalada no país desde 2004, que o professor Ricardo Saitenfus participou como representante da Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos, ou OEA, é uma organização internacional fundada em 1948 com o objetivo de promover a cooperação e a solidariedade entre seus Estados-membros, que atualmente são 34 dos 35 estados independentes do continente americano. Com exceção da Nicarágua, que deixou a organização em 2023, acusando ela de ser um instrumento dos Estados Unidos. Além disso, dos 34 membros oficiais, apenas 32 estão ativos de fato, com exceção de Cuba e da Venezuela, que se posicionam politicamente deixando suas cadeiras vazias. Você deve imaginar que não é tão simples assim, mas aprofundar mais nessa questão daria uma temporada inteirinha sobre neocolonialismo na América Latina. Na MINUSTAH, ou Missão de Paz, a OEA esteve presente a partir da narrativa de apoio à promoção da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento do país. Desempenhando funções como a observação eleitoral ou a observância e a defesa dos direitos humanos no Haiti, por meio de sua Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nessa época, o professor Frank Segai atuava como jornalista no Haiti e o professor Ricardo Saitenfus como representante especial da Organização dos Estados Americanos na MINUSTAH. E vale bem a pena a gente compartilhar com você a nossa surpresa quando nos demos conta de como as falas dos dois se complementam muito, mesmo a partir de experiências e pontos de vista distintos. Um de dentro da instituição e um de fora, a partir da posição de quem a avalia. Eu te falei no episódio 1 que tem uma narrativa muito comum no Ocidente sobre o Estado haitiano ser um Estado falido, lembra? O Ricardo Saitenfus não gosta muito desse termo. Ele prefere a ideia de quase-Estado, significando que o Haiti nunca conseguiu se tornar um Estado independente de fato. Já o Frank Segai Muito obrigado pelo convite. falou com a gente por chamada de vídeo desde o pelo Quebec, tempo no que Canadá, a gente vai passar para tentar esclarecer algumas perguntas importantes. onde ele chegou recentemente por conta da atual instabilidade política no Haiti. A situação ambiental e social se degradou muito. Quem estava resistindo agora não consegue mais resistir. Eu acho que eu sou um perfeito exemplo disto, porque todo mundo sabia que eu faço parte daqueles haitianos que juraram nunca deixar o país,
Mas hoje o que acontece é que há 7 meses eu tive que fugir, literalmente. Fugir. Porque lá onde eu morava, a região está tomada por bandidos, ok? Eu praticamente não tinha outra opção a não ser sair, não exatamente para mim, mas para minha família. Porque eu sou pai de família, não tinha para nós como sobreviver na presença desses bandidos, para os quais a gente era um alvo muito fácil. Você é professor da universidade, você é o único professor que tem lá. Aliás, eu e a minha companheira somos dos 2 únicos professores da universidade pública dessa região. Todo mundo sabe. Quer dizer, se precisa de uma coisa, provavelmente você vai ser o primeiro que será tomado. Então a gente teve que decidir assegurar a sobrevivência da família. Ele faz uma leitura bastante interessante da narrativa ocidental Há um Estado no Haiti, mas esse Estado de o Haiti ser um não é Estado um Estado falido. haitiano. É um Estado no Haiti, mas para papel do Ocidente, do capitalismo ocidental. Esse Estado, que é hoje apresentado como um Estado falido, na verdade é o Estado mais potente possível. Ele é fortíssimo quando se trata de fazer repressão e quando se trata de cumprir o seu papel, que é pegar tudo que tem no país e mandar para o exterior. Nesse sentido, até hoje, o Estado que governa o Haiti é bastante eficiente em fazer concessões para que empresas de países do norte explorem seus recursos naturais. Agora, o que você acha que acontece em um território assim quando ocorrem desastres ambientais? As Nações Unidas consideram o terremoto no Haiti o pior desastre em 60 anos de história da instituição. Corpos são cremados ao ar livre, na porta do cemitério. Mas moradores e equipes de resgate não desistem. A ONU diz que o terremoto é a maior catástrofe da história, pior até que a tsunami que atingiu a Ásia há 6 anos. No Haiti, a miséria que já atacava o país agravou ainda mais os efeitos da tragédia. É preciso reconstruir o país inteiro. O presidente Barack Obama decidiu fazer uma grande mobilização para arrecadar recursos. Em uma terça-feira, dia 12 de janeiro de 2010, às 16 horas e 53 minutos, um terremoto de 7,3 graus na escala Richter acometeu o oeste do Haiti. Com o epicentro a 25 quilômetros da principal cidade haitiana, Porto Príncipe, o sismo teve consequências devastadoras. Os números oficiais falam de mais de 300 mil mortes, 300 mil feridos, muitos desses amputados, e 1,5 milhão de desabrigados. A National Geographic apurou que em um intervalo de 35 segundos, mais de 100 mil edifícios foram destruídos, incluindo todos os ministérios do governo, com exceção de um. O Haiti está localizado na ligação das placas tectônicas do Caribe e do Atlântico, deixando-o suscetível a sismos geológicos que ocorreram diferentes vezes ao longo de sua história. Mas, de acordo com o IBGE Países, o terremoto de 2010 foi o pior em 200 anos na região. Não tenho dúvidas que você já ouviu falar bastante desse terremoto. Mas hoje, peço licença para falar dele de novo, para apresentar uma versão um pouco mais completa do que aconteceu. Começo indo mais fundo na narrativa que aborda a localização geográfica do Haiti como um grande azar. É lugar comum fazer uma leitura fatalista do Haiti, que além de já ser muito pobre, é ainda assolado pela natureza, que também não ajuda. Existe uma forte percepção de que a natureza é cruel com o Haiti. Essa fala, inclusive, não é minha. A gente adaptou de um debate público intitulado Haiti, o país tem futuro?, que aconteceu em 2021 no canal do YouTube do Jornal da USP.
Mas será que as consequências do que aconteceu no Haiti é simplesmente azar, como as pessoas dizem por aí? Bom, você se lembra que eu sou geógrafo, né? E que me formei no Haiti, o que me fez estudar bastante sobre o processo de formação de terremotos, já que esse é um tema central da geografia haitiana. Então, antes de a gente se aprofundar nessa narrativa do azar, vou te explicar rapidinho sobre o processo de formação de um terremoto. Tudo começa com a liberação de energia no interior da Terra, que leva ao movimento, bem lento mas constante, das placas tectônicas sobre o manto terrestre. Essa energia liberada vai se acumulando e, eventualmente, pode levar a maiores deslizamentos, choques ou a liberação de energia acumulada na forma de ondas que causam tremores. A intensidade de um tremor é medida pela escala Richter, que quantifica a energia sísmica liberada de maneira logarítmica. Cada ponto a mais significa um aumento de 10 vezes na amplitude das ondas sísmicas e 32 vezes na quantidade de energia liberada durante o evento. Isso significa que cada ponto corresponde a um grande aumento na intensidade do fenômeno. É muito difícil prever o momento e a intensidade de um abalo. O grande descompasso entre o tempo de acumulação de tensão, que pode durar séculos, e a imensa rapidez com que essa tensão é liberada traz desafios importantes para o cuidado de territórios em zona de risco. O que os cientistas fazem são previsões probabilísticas. Elas são baseadas em estudos geológicos e de ocorrências passadas que auxiliam no preparo da sociedade e diminuem muito as consequências de um terremoto. Então, frente às limitações no campo das previsões, o foco é sempre no cuidado com o território e no preparo para a mitigação do impacto. Construção de estruturas resilientes, sistema de evacuação, educação da população, etc. Tudo isso para dizer que, com acompanhamento técnico e monitoramento, é bastante possível estar bem preparado para tremores. Inclusive, já se sabia que um terremoto como o de 2010 aconteceria com a intensidade que aconteceu. E para trazer um contraponto para essas informações apresentadas pelo Isnel, fui buscar duas informações. 1. As falhas geológicas mais perigosas do mundo em termos de potencial para tremores intensos. 2. Registros dos terremotos mais intensos do mundo. As, entre aspas, piores falhas geológicas do mundo ficam nos Estados Unidos, na Turquia e na Grécia. E os 5 piores tremores já registrados foram do mais forte para o mais fraco no Chile, nos Estados Unidos, na Indonésia, no Japão e na Rússia. Em todos esses casos que registraram tremores acima de 9 graus na escala Richter, bem acima dos 7,3 graus registrados no Haiti em 2010, o número de vítimas foi menor do que lá. Bem menor em quase todos os casos. A Indonésia, que em 2004 teve um terremoto 9,1 na escala Richter, aquele que gerou tsunamis devastadores, é o único dos casos citados que teve um número bastante alto de vítimas fatais, 230 mil. Ainda assim, menos vítimas do que em 2010 no Haiti. Então, a gente está querendo chegar aqui no entendimento de que, muito além de consequências devido a questões da ordem do azar, do acaso, outros fatores também deveriam estar na mesa para compor a análise. Começando pela compreensão de que a magnitude de um terremoto não é a única medida de seu impacto. O número de vítimas depende de uma combinação de fatores que envolvem a densidade populacional, a qualidade das construções e a capacidade de resposta a emergências ambientais.
Devemos nos questionar sobre os porquês da completa ausência de políticas de monitoramento de riscos e de gestão de desastres em um território que não só é sabidamente localizado em uma zona de alto risco, como é também gerido por uma ocupação humanitária internacional quase que permanente, instalada no país bem antes desse evento desastroso. A gente deveria se perguntar: quais fatores estão por trás da intensificação das consequências dos desastres naturais no Haiti? Para responder à pergunta da Laís, vou voltar para a minha história lá do começo, para aquele trabalho de verão de 2006. Acho importante te contar que ele acabou sendo bem mais importante na minha formação do que eu poderia imaginar. 11 anos depois, em 2017, quando eu estava acabando a graduação na Universidade do Estado do Haiti, eu voltei para o morro no bairro do Rosi. Dessa vez, para fazer pesquisa de campo para o meu trabalho de conclusão de curso. O tema: devastação ambiental. Essa é uma questão muito crítica no meu país. Muito mesmo. E eu disse que, lá quando eu era adolescente, a minha tarefa e a de todo mundo que estava lá era ficar cavando o morro para a extração de minérios. Isso tem um nome, né? Erosão antrópica. Aquela que é acelerada pela ação humana. Agora imagina esse processo de exploração, de extração, desde os tempos do Haiti colônia até o presente. Como você acha que fica a natureza, a vegetação, que é a camada de proteção natural do território? Em alguns territórios do Haiti, especialmente aqueles não frequentados por turistas, se vive em um cenário de terra arrasada mesmo, sabe? E olha a ironia, que seria cômica se não fosse uma grande tragédia. Sabe o que aquela empresa gringa fez para mitigar suas ações extrativistas naquele morro? Nos buracos que a gente cavou por meses a fio, a empresa plantou um monte de abacaxi para evitar desabamento sobre a comunidade que fica no pé do morro. Eles levaram os minérios e literalmente deixaram muitos abacaxis para trás, para serem resolvidos por quem habita a região. Entender a gama de consequências da devastação ambiental no Haiti é uma tarefa para muitos de nós. Minha esposa Adelaine está terminando o mestrado em Agricultura e Ambiente na Universidade Federal de São Carlos, no campus da cidade de Araras, interior de São Paulo. Que, aliás, é a cidade onde ela nasceu e o porquê da gente ter se conhecido. Mas essa história fica para outro episódio. Voltando no mestrado, a Adelaine está estudando o processo histórico do desmatamento lá no Haiti. Meu tese fala sobre desmatamento sobre Haiti. Ela começa a pesquisa reconstruindo a linha do tempo do desmatamento lá. Começando com a chegada dos colonos espanhóis, que focaram na exploração de minérios, passando pela transição para os franceses, que primeiro desmatavam para exportar o que a literatura chama de bois précieux, ou madeiras nobres, como o mogno, o campeche e o pau-santo, para depois implantar a monocultura, sobretudo de açúcar, como já mencionei. E, finalmente, a dissertação da Adelaine mostra como essas práticas moldaram o modus operandi que é reproduzido até hoje no Haiti. En Haïti, nous avons pile bras précieux. Muita, mas muita madeira foi exportada pelo próprio Haiti, inclusive para o pagamento da dívida da independência, para o pagamento do nosso resgate. No livro Uma Ecologia Decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, o engenheiro ambiental franco-martiniquês Malcolm Ferdinand fala sobre as consequências ambientais do colonialismo no Caribe, propondo uma ecologia decolonial que defende a urgência de se articular a luta ambiental
com a luta antirracista e decolonial. A Laís, que leu o livro, vai contar um pouco mais pra gente. Nele, Malcolm Ferdinand critica as abordagens dominantes do ambientalismo, colocando no centro da análise ambiental a ligação entre a exploração da natureza e a exploração das pessoas, olhando para como isso condiciona nossa realidade planetária atual. Propondo uma ecologia decolonial, ele desafia a devastação ambiental causada pelo que ele chama de a dupla fratura da modernidade, que de um lado negligencia o colonialismo na análise ambiental e de outro entende as lutas sociais antirracistas de forma apartada da questão ambiental. Segundo ele, o discurso ecológico dominante quase sempre ignora as vozes e experiências de povos colonizados e de seus descendentes. O autor ainda dedica um capítulo para abordar as consequências ambientais do colonialismo no Haiti. Eu fiz uma listinha aqui. 1. Esgotamento dos solos. 2. Planícies totalmente desmatadas. 3. Tendo esgotado as planícies, a exploração prosseguiu nas montanhas com a cultura do café e a mineração. 4. Exportação expressiva de madeiras para a Europa e para a América do Norte ao longo dos séculos XIX e XX. 5. A proliferação de serralherias de investidores americanos em território haitiano. 6. E até campanhas de erradicação dos porcos crioulos no fim dos anos 70, por pressão americana e canadense, sob a narrativa de se evitar a chegada da peste suína africana. Isso tirou uma importante fonte de renda dos camponeses locais e acentuou a dependência deles no carvão vegetal. Então, com base na intelectualidade caribenha, que lê o mundo a partir dos legados da escravidão, do colonialismo, mas também da resistência, Ferdinand defende que as lutas ecológicas não podem estar dissociadas da busca por libertação, justiça ambiental, justiça racial e reparação. Para ele, o único caminho para um habitar realmente sustentável. E as consequências não acabam na lista elaborada pelo Ferdinand. Deixa eu te dar mais um exemplo do efeito cascata que as práticas, primeiro, exploratórias e depois salvacionistas, desencadeiam no Haiti. A intensa exploração de recursos naturais em todo o território haitiano impacta diretamente nas condições de vida das comunidades locais, que muitas vezes perdem suas fontes de sustento e acabam buscando caminhos em centros urbanos. Incentivos fiscais coloniais orientaram esse êxodo rural em direção à região metropolitana de Porto Príncipe, que até hoje concentra uma parte importante da população do país. Foi essa concentração, inclusive, um dos principais motivos de o terremoto de 2010 ter feito tantas vítimas. Mas não para por aí. É evidente que eu não sou amador nesse olhar e não sou ingênuo. É evidente que há também o que eu chamo de commodity haitiano, que é o negócio em torno da pobreza, da miséria. Ela alimenta redes internacionais e redes haitianas. O Haiti é o país que está no centro da indústria da ajuda humanitária e da ajuda internacional. Nessa fala, o professor Seitenfus está se referindo à ocupação do Haiti pelas organizações internacionais. Enfim, contratou, se convocou todo mundo. Tem vários depoimentos que falam de jovens sem nenhuma experiência em cooperação internacional, sem nenhuma formação. Eu vi logo depois. Faziam festas lá nas casas. E não tinha nenhuma experiência no Haiti. O Haiti é o supra-sumo da cooperação internacional. E chegavam esses moços, essas meninas, esses rapazes, para fazer festa à noite, para conhecer o Haiti. E o que eles diziam se transformavam em lei. Imaginem vocês
que em meados de 2010, em plena crise humanitária, Bill Clinton tem uma reunião, ele é co-presidente da Comissão Interina de Reconstrução do Haiti. Eu fazia parte como representante da OEA. E termina uma sessão, interrompida uma sessão para tomar um café, e os jornalistas vão em torno do Bill Clinton, que era a estrela de tudo. E ele disse, olha, eu não falei agora na reunião, mas eu quero fazer uma declaração para você, uma declaração solene. Eu vou transformar o Haiti no primeiro país totalmente Wi-Fi do mundo. É possível. O geógrafo haitiano Isman de Rouzier, em sua dissertação de mestrado chamada Haiti, da desigualdade social às desigualdades socioespaciais na metrópole de Porto Príncipe, defendida em 2020 na USP, aponta para a intensificação de um processo de periferização de haitianos em sua própria capital por conta da acelerada gentrificação e especulação imobiliária, resultado da chegada massiva de representantes de organizações internacionais que se instalaram justamente nesse centro urbano mais desenvolvido do país. Gentrificação. Do inglês gentry, classe social na Inglaterra medieval imediatamente abaixo da nobreza. O termo gentrificação hoje é usado para designar processos de ocupação urbana em que determinados bairros populares ou operários passam a ser gradativamente ocupados por uma classe mais alta, gerando despossessão e especulação imobiliária. Ricardo Seitens fala, inclusive, que o Haiti virou o lugar para onde os ocidentais que sonham em ter uma carreira humanitária internacional vão para se pós-graduar. Onde se faz o pós-doutorado em cooperação internacional. Como ele fala de forma irônica. Também conhecido como cemitério de projetos. Justamente por isso que se vai muito ao Haiti fazer o pós-doutorado. As ONGs têm campo livre para agir no Haiti, mas também campo livre para morrer no Haiti, porque os projetos não são sustentáveis. Mas faz parte dessa engrenagem da ajuda internacional e que hoje muitas delas são privadas. São absolutamente privadas com fins lucrativos. Agora, você se lembra que o Malcolm Ferdinand diz que não é possível imaginar um mundo mais justo e mais sustentável sem pensar em reparação. Tem bastante tempo que haitianos e caribenhos vêm tentando falar em reparação nos debates internacionais, sabe? Mas tão logo quanto possível, esvazia-se o debate. Você consegue imaginar por quê? Analistas defendem que as razões para isso são mesmo históricas. Vamos ouvir o que o professor Segai tem a dizer sobre isso. Tem um livro que eu já li esse livro no Brasil em português. Quem quiser pode achar. É o livro Negro do Colonialismo. E o capítulo sobre o Haiti foi escrito pelo historiador haitiano Leslie Manigat. O Manigat apresentou, de acordo com os documentos oficiais, não são análises, eu quero deixar isso claro. Não é análise que ele, como historiador, faz, não. Ele apenas transcreve o que está nos documentos oficiais, nos arquivos do Quai d'Orsay. O Quai d'Orsay é o equivalente ao dicionário brasileiro da França. Ele transcreveu o que está nos documentos sobre o Haiti. Lá no documento, ele identifica as 5 razões pelas quais o Haiti era objeto de cobiças das grandes potências europeias e norte-americanas para ocupar o Haiti no início do século XX. E a última razão, se ele está em último, não é porque é menos importante, talvez é o mais importante, mas a última razão, a quinta e a última, é a necessidade de comprovar que uma república negra é incapaz de se autogovernar sozinha. Eu repito, não foi análise do historiador haitiano. É o que está nos documentos, que são as correspondências entre o embaixador francês no Haiti
e o Ministério das Relações Exteriores do país dele, da França. Foi isso que estava escrito preto sobre branco no documento. Quer dizer, a necessidade de dar ao mundo a prova de que um país não tem capacidade de se autogovernar, o Haiti foi transformado em um exemplo disso. Deixa eu repetir para ficar bem claro. Abre aspas. A necessidade de comprovar que uma república negra incapaz de se autogovernar sozinha, fecha aspas, foi o que transformou o Haiti, o primeiro país do mundo a abolir a escravidão, em palco para um teatro humanitário. E as missões de paz materializam esse esvaziamento enquanto reproduzem e intensificam as consequências do colonialismo. De maneira bem direta, dá para resumir assim: gringos indo salvar o país, se instalando no seu maior centro urbano, gerando especulação imobiliária e periferizando a população local. O grande aumento da chegada de equipes internacionais no Haiti é resultado da criação da MINUSTAH, ou a Missão de Paz, em 2004. E o que levou à criação dessa missão de paz? Um pedacinho de um relatório de gestão emitido pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe vai dizer pra gente. A MINUSTAH, missão militar da ONU, criada pela Resolução número 1542, de 30 de abril de 2004, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, com base no capítulo 7 da Carta da ONU, que versa sobre a intervenção para restabelecer a segurança, a ordem ou a paz, teve como objetivo principal restaurar a ordem e pacificar o Haiti, que vivia momentos violentos após os incidentes de fevereiro de 2004, que levaram a um estado de quase guerra civil e a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide. A força da ONU aumentou seu contingente após o terremoto de 2010. Chegou a ter 8.949 militares no país. O Brasil sempre teve o maior contingente militar, em números que variaram e que chegaram a 2.400 militares. Jean-Bertrand Aristide foi o primeiro presidente democraticamente eleito no Haiti em 1990. Uma sucessão de fatores internos e externos o levaram a ser, mais de uma vez, deposto, exilado, retornado, reeleito. Em 2003, dentre outros fatores, um dos principais motivos que levaram à sua queda foi pressão, sobretudo da França e dos Estados Unidos, por ele ter publicamente anunciado que levaria o governo francês aos tribunais internacionais para pedir reparação pelo roubo no ato da independência do país. Enquanto os preparativos do processo tramitavam, Aristide foi deposto. Foi essa deposição que levou à institucionalização da MINUSTAH pelas Nações Unidas, que alegava buscar estabilizar e pacificar aquele Estado falido. E da forma mais triste e perversa, o enredo perfeito para aquele teatro salvacionista foi coroado pelo terremoto de 2010. Eu fiz um levantamento sobre o número de ONGs que havia em atividade no Haiti, entre as nacionais e internacionais, havia um pouco menos de 300. Quando acontece o terremoto, a Hillary Clinton, que era a secretária de Estado, esposa do Bill Clinton, que era o representante das Nações Unidas no Haiti, o enviado especial, falou em 10 mil ONGs. Ou seja, nós saímos de 300 para 10 mil. Então, para resumir tudo isso, eu gostaria muito de compartilhar com você alguns trechos de uma crônica publicada logo depois do terremoto no mais antigo jornal haitiano Le Nouvelliste. A gente descobriu essa crônica porque é ela que abre a brilhante tese de doutorado do professor Frank Segai. O texto diz que, logo após o terremoto, os americanos foram os primeiros a falar logo nas primeiras horas. Os dominicanos, nossos vizinhos, também chegaram logo.
sem pompas e colheram pequenos benefícios de grandes impactos. A França, o Canadá, Cuba e a Venezuela também se apressaram. Em seguida, o resto do mundo. Cada um com sua ideia para fincar sua bandeira, girar as câmeras, tirar fotos. As equipes de resgate fizeram um trabalho admirável, os médicos também. Os militares nunca saberemos a sua verdadeira função. Enquanto o pranto dos familiares ecoava, a comunidade internacional acertava suas contas. A França protesta contra o controle do aeroporto pelos americanos. O Brasil ameaça fazer as malas se os Estados Unidos ultrapassarem seus soldados da missão da ONU. Enquanto isso, os haitianos não ligam para essa dança pouco diplomática em torno de seus cadáveres. Querem ajuda, todas as ajudas, em todas as áreas. Até as crianças roubadas pelos americanos não têm causado escândalo. Todo mundo é livre para vir nos ajudar. Afinal, é uma prática tão comum nesse país 1000 vezes conquistado, pilhado, subjugado, contido, sitiado, assistido. Feridos, espancados, moribundos, somos incapazes de realizar qualquer batalha. Isso não quer dizer que não tenhamos visto, ouvido e entendido. O cenário catastrófico que se desdobrou do pós-terremoto até hoje, eu vou deixar para o próximo episódio, quando eu começo a levar você comigo na jornada que eu e tantos outros fomos forçados a embarcar. Para hoje, eu só espero que você saia dessa imersão sabendo que já é impossível fazer uma leitura do Haiti do presente sem considerar as consequências de anos de ocupação humanitária no país. Como disse o professor Segai em sua tese, é difícil resistir à constatação de que o Haiti, a partir do terremoto, vem caminhando no rumo de um tipo novo de colônia. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha e segue as nossas redes que estão na descrição do episódio. É muito importante pra gente. Este podcast tem apoio do Instituto Serapieira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. A narração é de Wisner Joseph e Laís Menenguelo Bressan. O roteiro foi escrito por Laís Menenguelo Bressan, com checagem de Wisner Joseph. A pesquisa desse episódio foi feita por Laís Menenguelo Bressan, Pila Belardi e Juliana Viegas Gomes. Quem assina a identidade visual é a Juliana Viegas Gomes. A trilha sonora original foi composta por Adeniran Baltazar Silva. A captação, edição de som e mixagem foram feitas por Marcelo Zori, Miguel Arrumada e Adeniran Baltazar Silva. E o Theo Rubrecht foi o mentor da temporada. As gravações foram feitas no estúdio A do Zoremix e no estúdio da Rádio Migrante da Missão Paz. Esse episódio usa o áudio de Globoplay. A ficha técnica completa, as referências e os materiais extras você encontra no nosso site www.ohaitiitambengaqui.com.br. Obrigado por ficar com a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio.